Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? É um prazer estar aqui na casa do Senhor, adorando a Ele. E como já foi ministrado, Ele é o dono da casa, Ele está na casa, amém? Então vamos nos colocar de pé. E vamos abrir a palavra do Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 4, nós vamos ler somente o versículo 10. 4:10. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu gostaria que você exaltasse o nome do Senhor com uma palavra. Uma palavra que venha ao seu coração, que Ele é santo, Ele é digno, Ele é poderoso, Ele é o Deus da casa, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Deus que faz o milagre, Ele é Deus que providenciou o sacrifício, Ele é o Jesus que derramou o sangue na cruz, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, e é a Ti que estamos aqui para adorar, Senhor, aleluias. Gênesis capítulo 4, versículo 10 diz assim: E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Amém. Vamos orar agora neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença nós estamos nesta manhã para exaltar e glorificar o Teu santo nome. Senhor, nós agora, em nome do Senhor Jesus, nós tomamos cativo a cada mente. Eu repreendo todo espírito que rouba a palavra, que distorce a palavra, Senhor, neste momento. Eu vou contra todo espírito de contrariedade, Senhor. Toda barreira de resistência já caiu por terra no nome de Jesus. Porque hoje nós vamos falar do poder do Teu sangue. O sangue que purifica, o sangue que liberta, o sangue que abre caminho, aleluias. O Teu sangue que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, Senhor, e imaginamos, Pai. E é neste sangue, é neste nome que nós clamamos nesta manhã, Senhor. Glorifica o Teu nome, seja a Tua palavra verdadeira, poderosa e eficaz neste local. E assim como a Tua palavra diz que quando ela é lançada, ela produz o que ela precisa produzir, e ela volta para Ti com fruto. Senhor, que a Tua palavra venha produzir vida nesta manhã, venha produzir cura, venha produzir libertação, e venha produzir o renovo, a restauração, em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode se assentar, dando glórias ao Senhor Jesus. E se você puder, já deixar a sua Bíblia aberta em 1 João, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos aqui, logo após. Aqui, o texto que eu li em Gênesis fala do sangue que foi derramado, do sangue de Abel. Eu creio que muitos aqui, se não todos, conhecem a história de que Caim e Abel ofereceram o sacrifício. O Senhor aceita a oferta de Abel, mas não aceitou o coração e a oferta de Caim. E Caim, ele se revolta e ele mata o seu irmão. Ele derrama na terra um sangue inocente. Só que Deus, Ele chama Caim, Deus vai conversar com Caim, e Deus diz assim: o que fizeste? Porque o sangue, quando derramado, ele clama, e o sangue de Abel está clamando a mim por justiça. E o Senhor começou a ministrar uma palavra, e nesta manhã eu quero falar sobre o poder do sangue de Jesus. O poder do sangue, o que há no sangue, o que ele faz, aonde ele penetra, o que ele pode fazer. Porque o sangue não foi simplesmente, ele é poderoso como um ato de redenção, de expiação, mas ele tem algo mais para nos dar. E é por isso que nós pregamos tanto aqui na Bethesda. Se ouve tanto, aplica o sangue, usa o sangue.
Mas e por que que eu preciso aplicar o sangue? Como que eu aplico o sangue? Aonde que o sangue entra? E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Assim como o sangue de Abel quando bateu na terra, o mesmo sangue de Jesus quando foi derramado na cruz e tocou na terra, ele também clamou. Só que o de Abel clamou por uma justiça, e o de Jesus clamou pela justiça que já foi feita. A voz do sangue clamava de Abel: ei, aconteceu algo injusto, eu preciso de justiça que seja feita. Mas quando do seu Jesus e do meu Jesus foi derramado naquela cruz do Calvário e tocou a terra, o sangue começou a clamar. E sabe o que o sangue estava clamando? Ei, foi pago o preço. O sangue começou a clamar a justiça que um sangue clamou. Este sangue está dizendo: foi feita, a justiça foi realizada. Eu clamo a justiça que foi saciada. O sangue de Jesus, quando bate na terra, ele diz assim: saciada foi a injustiça pelo meu sangue. O sangue, eu quero dizer nessa manhã, o sangue tem uma voz e ela clama. O sangue clama. E nós precisamos entender essa revelação do sangue de Jesus clamando, porque é como se fosse uma voz. É como se fosse uma voz sobre as nossas vidas dizendo algo tão poderoso. E o Senhor quer trazer sobre nós essa revelação. E eu gostaria que você lesse comigo em 1 João 5, 6 ao 12. E eu vou mostrar ali agora o sangue de Jesus. Porque eu li um texto que fala do sangue de Abel, que clamava por uma justiça ser feita. Mas o Senhor Jesus na cruz derramou um sangue que saciou a justiça. E agora em 1 João capítulo 5, verso 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, amém? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Agora presta atenção comigo no versículo 8. E estes três são os que testificam aonde? Na terra. O Espírito, a água e a igreja fala comigo, e os três são unânimes num só propósito. Nós temos três que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Agora vem comigo, entra comigo aqui. O que é testificar? O que é testemunhar? Nada mais é do que dar uma declaração, o que? Oral ou por escrito, para comprovar a certeza que aquilo ali foi algo que aconteceu de verdade. O que é que você faz quando você vem aqui testemunhar? Você vem aqui dizer o quê? Eu estou testemunhando que o que aconteceu é verdade, porque eu vi, eu ouvi, ou eu estava presente, amém? E a palavra do Senhor está dizendo que o sangue, ele é o quê? Ele testifica. Ele testifica como? Ele testifica clamando, dizendo: sim, este sangue é poderoso. Sim, neste sangue tem vida. Sim, neste sangue tem poder. Sim, neste sangue abre caminho. Sim, neste sangue coisas ocultas são reveladas. É o sangue de Jesus testificando, clamando, dando testemunho daquilo que o Senhor fez. Você consegue dar um testemunho calado? O sangue clama. É como se o sangue ecoasse uma voz. Agora o Espírito Santo me fez lembrar de um testemunho rápido.
do pastor Josué Irion. Muitos devem conhecer. Ele estava na África. E lá, eu não sei se ainda é hoje, mas é a maior concentração de quando tem o Halloween. É a concentração maior de bruxas. E ele estava pregando num podcast hoje, né? Seria um podcast na rádio. E ele estava falando do quê? Do sangue de Jesus. E lá naquele momento, você sabe quando tem... Eu não sei se existe ainda assim hoje, mas quando está ao vivo, você pode ligar e fazer uma pergunta. E ele estava falando do sangue de Jesus, pregando do sangue, falando do sangue, porque o sangue isso, o sangue faz, e o sangue... E era justamente no dia da Conferência Mundial de Bruxos e Satanistas. Isso me fez lembrar aqui, porque enquanto ele pregava do sangue de Jesus, tinha alguém que estava ouvindo do sangue. E ele era um desses que estavam que ia para essa conferência. E ele colocou a rádio. E caiu na rádio um pastor que cria no poder do sangue. E ele pregava do poder do sangue. E dizendo ele e ele começou a ouvir do sangue. E Deus deu uma experiência para ele. E ele ligou para a rádio. Ligou para a rádio porque ele falou assim: enquanto eu ouvia falar do sangue, eu tive uma visão, e era como se um rio de sangue entrasse e fosse chegando até as portas do inferno, e ela vinha com poder e quebrava, arrebentava as portas do inferno. E na visão Exu me falava assim, eu colocava as mãos nos meus ouvidos e eu dizia: pregue sobre qualquer outra coisa, mas não pregue sobre o sangue. Não pregue sobre o sangue. Ao vivo, é a rede nacional lá na África. Depois vocês podem procurar esse testemunho, deve estar no YouTube. Enquanto o pastor pregava sobre o sangue entra aonde a gente não imagina que ele chega. O Senhor mostrou para ele: o poder do meu sangue entra até o inferno. E o inimigo não gosta, ele não quer que nós venhamos ser testemunhas do sangue de Jesus, pregar do sangue de Jesus, falar do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é vivo, é poderoso, é puro, é sem contaminação, ele é compatível com todos os sangues. Ele é ilimitado. Meu Deus. E é por isso que é tão importante participarmos da mesa da Santa Ceia. Porque quando nós participamos da mesa da Santa Ceia, nós participamos do sangue e do pão. E a palavra de Deus diz em João: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna. Ei, você está bebendo ali, é um suco de uva. Mas quando nós consagramos, ele é o quê? O sangue de Jesus. E quando nós tomamos esse sangue poderoso, que tem vida, ele faz algo em nós, porque ele entra em nós. E o Senhor começou a ministrar para mim. É como se quando você vai fazer uma transfusão de sangue e começa a entrar a vida dentro de você. E o Senhor trouxe para mim. Sabia que quando uma pessoa vai doar o sangue, ela tem um limite para doar sangue? Ela só pode doar 450 ml por dia. Você mesmo na sua questão de querer ajudar pessoas, você ainda tem uma limitação. Mas deixa eu te falar algo nesta manhã. O Senhor Jesus, Ele não doou 450 ml não. Ele doou o sangue dele todo. A nossa limitação, nós temos limitação, mas o nosso Jesus não tem. Quando Ele derramou o sangue na cruz, Ele não derramou um pouquinho não. Ele não derramou 450 ml suficiente para uma pessoa. Ele derramou tudo o que tinha nele, porque Ele queria salvar a humanidade, e Ele precisava entregar tudo. Jesus deu todo o seu sangue. E nessa manhã, eu gostaria de falar: se você ainda não toma Santa Ceia, não fez tudo o que você precisa para estar na mesa da ceia, eu quero te falar nesta manhã: se batize, faça o compromisso com o corpo,
tome a Santa Ceia, porque hoje nós vamos ver quão importante é você estar na ceia. E olha só que às vezes nós estamos tomando Santa Ceia uma vez por mês. Tem igreja que toma uma vez por ano, meu Deus, misericórdia. Mas o pastor, graças a Deus, nos ensinou: ei, termina o jejum, já entrega com Santa Ceia, porque a Santa Ceia é a vida no sangue. Eu quero que você entre comigo agora, que é onde eu vou entrar, porque eu quero que você imagine você com um cálice na mão, tomando o sangue, e esse sangue entrando, e a revelação que o Senhor quer trazer nessa manhã, o que o sangue faz dentro da sua vida espiritual. Porque quando tomamos a ceia não é um ritual, é um cerimonial, é diferente. Quando eu tomo a ceia por um ritual, eu não obtenho a revelação do sangue. Mas se eu tomo a Santa Ceia, como um cerimonial, que o sangue de Jesus foi derramado por mim, e este sangue clama, este sangue tem vida, este sangue tem cura, este sangue tem libertação. Eu recebo na Santa Ceia, no tomar do vinho, no tomar do sangue de Jesus, o que eu preciso. E muitos não estão recebendo. E não é porque a Santa Ceia, o sangue, o pão, deixou de ter o valor ou o poder. É por falta do quê? Revelação. Nós não podemos tratar o sangue de Jesus como algo ritual, de ritualidade. Nós precisamos tratar o sangue de Jesus como algo vivo e poderoso. Quando a igreja entender isso e chegar na revelação do poder do sangue, a hora que começar alguns sintomas na sua vida, você não precisa esperar chegar o primeiro domingo do mês, não. Você vai lá na sua casa, você prepara um pão, você prepara um suco, você consagra ao Senhor e fala: Senhor, eu sei que é só um pão aqui, eu sei que é só um suco de uva aqui, mas quando eu elevo aquilo, eu consagro ao Senhor. Ele recebe a revelação da vida, a revelação do pão, a revelação do sangue, a revelação da carne. E quando eu tomo, meu Deus, eu recebo a vida que há no Senhor. E eu quero que você entre comigo aqui. Porque é importante eu aplicar o sangue, beber do sangue, usar o sangue, estar debaixo do sangue. Porque eu quero que você pense comigo. Quando uma pessoa ela precisa de transfusão de sangue, e ela vai lá para receber um sangue, amém? O sangue que ela vai receber, ela teve que passar, aquele sangue passou por vários estágios para comprovar que é um sangue puro. E aí você passa por vários exames para saber se você pode receber qual tipo de sangue que você pode receber. E quando você precisa de transfusão de sangue, é porque alguma coisa no seu corpo está acontecendo, amém? Porque você vê uma necessidade no seu corpo físico, amém? E hoje eu quero que você entre comigo nesse pensamento de uma transfusão de sangue espiritual. Porque quando há sinais em nós, é porque é uma deficiência do sangue de Jesus em nós. E nós precisamos aplicar, beber do sangue, estar no sangue. Porque o sangue de Jesus funciona como uma transfusão. Ele repõe toda, repete comigo, toda debilidade espiritual. Numa transfusão de sangue, quando você está recebendo o sangue ele vai para aquilo que o seu corpo está precisando naquele momento. E com isso eu vou chamar de debilidade. E o Senhor quer falar nesta manhã. Quantas vezes nós somos feridos e dependendo da profundidade, causa sangramentos, tanto expostos quanto internos. Porque o sangue que nós precisamos receber, e um dos motivos que nós precisamos receber transfusão de sangue, é quando nós precisamos repor sangue
perdido. E quando que a gente tem o sangue perdido? Em casos de hemorragia, cirurgias ou lesões. E sabe quando a gente é ferido na alma? E a gente começa a sangrar lá dentro. Não está exposto, você não está vendo sangrar, mas lá dentro está sangrando. Você está perdendo o sangue de Jesus, está se esvaindo. E você começa a se sentir fraco, você começa a se sentir sem força, você começa a sentir debilidades. Aí você precisa de uma transfusão de sangue. Você precisa, não é no hospital ali receber um sangue na sua veia, não. Você precisa dobrar o seu joelho e receber o sangue de Jesus injetado em você, para vir de encontro a qualquer debilidade do seu corpo. E muitas das vezes as hemorragias não são expostas aos nossos olhos. São hemorragias internas, que às vezes você demora a perceber. E com isso eu quero contar, o Espírito Santo está trazendo, um testemunho do meu pai. Nós éramos todos pequenos, e meu pai foi viajar com a minha mãe, e deixou nós com minha irmã mais velha. Meu pai no carro, eles bateram o carro, e meu pai estava com cinto, porém meu pai estava com o cinto muito apertado. Meu pai foi e apertou o cinto da minha mãe, muito apertado, e apertou o dele. Só que a minha mãe falou assim: não, está muito apertado, está me incomodando, eu vou soltar um pouco. Soltou, mas não tirou o cinto. E com isso choveu, eles perderam o controle do carro, eles bateram na roda de um caminhão. E isso acabou com o carro. Só que ninguém ali viu nenhum sangramento. Todo mundo saiu tonto, levantou, meu pai levantou, socorreu o bebê lá que estava no carro também. Correram para o hospital porque ficaram preocupados com o bebê. Meu pai andou, conversou com os paramédicos. De repente, o meu pai começou a ficar azul. E minha mãe olhou para ele e falou assim: Paulo, você está sentindo alguma coisa? Ele falou: não estou sentindo nada. Ela falou assim: não, porque a sua cor está mudando. Eu acho melhor a gente ir para o hospital para checar. Ei, ele foi para o hospital de boa. Chegou lá, quando chegou lá, que o médico bateu o olho nele, foram fazer o exame, sabe o que tinha acontecido? Porque o cinto estava muito apertado, rompeu o intestino dele. Ele estava com uma hemorragia dentro dele. O intestino dele rompeu, estava todo se espalhando no seu corpo. E o médico falou para minha mãe: olha, só um milagre para eu salvar ele. Porque ele não sentiu, olha para mim, ele não sentiu nada, ele não viu nada, mas dentro dele tinha arrebentado coisas. Aí chegou a hora de aparecer, mas quando apareceu, sabe o que aconteceu? Já estava avançado. E o Senhor começou a ministrar: há hemorragias em nós, que muitas das vezes não estão expostos aos nossos olhos. Eu olho no espelho, eu estou ok. Eu olho ali, eu estou ok. Mas eu começo a caminhar um pouquinho, me esforçar mais um pouquinho, eu começo a ficar azul espiritual. Porque tem algo arrebentado dentro de mim, que eu preciso é de uma transfusão de sangue. Que eu preciso que o sangue entra, que eu preciso que o sangue transforma. Ei, meu pai não sabia, mas ele estava entre a vida e a morte. E meu pai é tipo O, eu também sou tipo sanguíneo O. E quem sabe que o tipo sanguíneo O é doador universal. Mas ele só pode receber de quem? Do O. E meu pai estava lá em outro estado, se eu não me engano era Minas Gerais. Uma cidadezinha desse tamanho. Não tinha tipo O no hospital. E sabe o que o médico falou? Dona Fátima, se não chegar amanhã, tal horário, não lembro mais, muitos anos atrás, ele não vai resistir, vai morrer, porque ele perdeu muito sangue. Minha mãe ligou para Curitiba, colocou a igreja para orar, colocou todo mundo para orar, e falou assim: eu preciso de um doador de sangue, e eu preciso para tal hora, se não chegar ele morre. Mas como é bom ter uma igreja que ora, como é bom ter uma igreja que sabe aonde tem o sangue. Porque a igreja começou a orar. E no horário que estava chegando para fazer a transfusão, sabe o que aconteceu? Uma irmãzinha do coquinho assim, ó, chegou lá no hospital e falou assim: eu estou procurando a Dona Fátima.
E chegou na Fátima, que é a minha mãe, e falou assim, ó, eu estava em oração, e um anjo meia-noite me falou, levanta e vai em tal hospital. Era em outra cidade. Levanta e vai naquele hospital, porque o meu servo, Ribaixonele cantou, precisa de uma transfusão de sangue, é o teu sangue. Quando ela chegou, fez a transfusão de sangue, meu pai viveu para contar o testemunho. E deixa eu te falar, o sangue que você e eu precisamos, não precisa vir de outra cidade. Não precisa ser compatível, porque o sangue de Jesus é para todos os tipos de sangue. Ei, eu não preciso ficar esperando quase a morte. Eu não preciso chegar ao limite para esperar um sangue. O que o Senhor está te dizendo nesta manhã? Meu Deus, ribaixi ne canto. Rabaxi pacotorobossonele cantarabassi. Erebaxudere cantore caicineanda labassou. O Senhor está dizendo aqui, ó, hemorragias que você está esperando. A solução no humano, a solução está no sangue. Por que está esperando? Clama pelo sangue. Erebishi nele canto yamassou. Erebashi nele canto. O sangue de Jesus não é somente para repor sangue perdido. O sangue de Jesus não é para estancar, não é somente para estancar o sangramento. Eu aplico o sangue e o Senhor cura a ferida. Mas o sangue de Jesus é para repor as substâncias que você está com debilidade espiritual. Ei, você está sentindo fraqueza? Você está sentindo alguma coisa de errado aqui dentro? Quantos estão perdendo vida porque estão com hemorragia e não tinham sangue para ser reposto? E o Senhor está dizendo, você não precisa perder a sua vida espiritual. Você não precisa chegar no limite. Você só precisa clamar pelo sangue. Aplica o sangue, usa o sangue, toma o sangue, vive no sangue. Aplica o sangue, esteja debaixo do sangue. Busca a revelação do sangue. Ei, primeiro, ele é para, quando eu preciso de uma transfusão de sangue, é para repor o sangue perdido. Segundo ponto que eu queria dizer é para tratar doenças sanguíneas. Muitas pessoas com anemias ou condições que afetam a produção de células sanguíneas. Outra função da transfusão de sangue é tratar doenças. Principalmente anemia. E que afetam a produção de células dentro do nosso corpo. E o Senhor está dizendo nessa manhã, quantos que estão anêmicos espirituais, estão com apatia espiritual. Sabe o que é apatia? Eu até vou, até estou lá, ei, mas eu não sinto a vida, eu não vivo a vida. Dentro da minha casa eu não vejo a vida, eu não vivo a vida. Eu estou com apatia, eu levanto, mas eu estou com o meu rosto, meu semblante, meu corpo sem forças. Quando você acorda, você sabe que tem que levantar, mas não quer levantar. Anemia, deficiência de substâncias no seu corpo. Você está com anemia espiritual, ou seu marido está com anemia espiritual, seu filho está com anemia espiritual. Hoje eu vim te dar uma solução, e a solução está no sangue de Jesus. Vários dos sintomas, eu vou ler rapidinho aqui, que você está sentindo no seu corpo. Mas olha, eu vou ler no corpo físico, mas presta atenção. Quando você está anêmico, com debilidade, precisa de uma transfusão sanguínea para tratar doenças no seu sangue. Os sintomas são falta de ar, tonturas, palidez, dor de cabeça, fraqueza, náuseas, vômitos,
perda de apetite. Ei, será que você está perdendo apetite espiritual aí? Você está precisando de um sangue de Jesus. Sangramentos, unhas, cabelos frágeis, respiração acelerada. Ei, traga agora para o seu corpo espiritual aí. Você está sentindo fraqueza, tontura, não está dando conta. Ei, você está sentindo aí, ó, perda de apetite pela palavra de Deus. Perda de apetite por orar, estar na presença de Deus. Você está com anemia espiritual. E anemia não adianta comer arroz e feijão, não. Sabe o que a anemia precisa? Você quando está severa, ela precisa do quê? Sangue. E hoje nessa manhã o Senhor está dizendo: a minha igreja precisa do sangue. Os meus servos precisam do sangue. O sangue, ele protege, como nos umbrais da porta, e não permite que o anjo da morte entre. Ei, mas não é só para proteção de umas situações aí que nós estamos passando, que o sangue precisa ser aplicado, não. Ei, é na minha vida diária, na minha anemia espiritual, na minha falta de apetite, no meu sono profundo. Ei, eu estou sentindo, Senhor, que eu não estou querendo entrar lá no quarto de oração. Eu estou sentindo aqui que eu estou lendo a palavra e não estou entendendo nada. Eu estou sentindo assim uma perda de apetite de estar na sua casa. Eu estou sentindo aqui que está faltando algo. É o sangue de Jesus que vai solucionar. A resposta está no sangue de Jesus. Terceiro, ele serve para repor sangue perdido, a transfusão, para tratar doenças sanguíneas e para substituir componentes no sangue, como glóbulos vermelhos, plaquetas ou plasma. Quando o corpo não consegue produzi-lo, há uma deficiência, sabe? Ah, meu Deus. Sabe quando você não está conseguindo produzir algo espiritual? Está tendo uma deficiência ali. No seu corpo espiritual está tendo uma deficiência. Sabe quando você fala: eu tenho, mas eu não consigo produzir nada? Eu tenho essa habilidade, eu tenho esse dom, mas não consigo produzir. Eu estou com uma deficiência espiritual. E eu preciso, sabe do quê? Do sangue de Jesus na minha vida. Ei, o sangue de Jesus, ele substitui componentes. Ei, se o sangue, nosso sangue aqui, ó, ele tem o poder de fazer isso no meu corpo físico. Você acha bem que o sangue de Jesus não tem esse poder? De você saber que está com uma deficiência aqui, espiritual. Ei, o Senhor está dizendo, tem muitos que estão buscando em vários rituais, às vezes. Se eu fizer isso e aquilo, se eu fizer aquilo e aquele outro. Ei, o Senhor está dizendo, você só precisa do sangue de Jesus. Você está precisando de uma injeção do sangue no seu corpo espiritual aí, que ele vai substituir componentes que estão faltando. Sabe a debilidade espiritual que está faltando? É no sangue que ele vai te completar. Ei, eu não tenho isso, o sangue tem, ele completa. Meu Deus, isso é powerful. No sangue ele completa. Qual é a necessidade espiritual, a debilidade que você está vendo? Eu tenho uma notícia para você: o sangue de Jesus é suficiente. Para de enfeitar. O sangue de Jesus é suficiente. Ele vem. Eu achei isso incrível, meu Deus. Porque o sangue nosso sangue, ele substitui componentes que eu não tenho. Ou seja, se o meu corpo não tem alguma produção de alguma célula, quando eu recebo um sangue no meu corpo, ele substitui e produz. Agora imagina você recebendo o sangue de Jesus na sua vida. Ah, meus irmãos, aquilo que está faltando é Ele que vai completar. É no sangue de Jesus, aleluia. E o sangue de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus é suficiente. Ei, o sangue de Jesus é suficiente.
Ah, meu Deus do céu. O sangue, no sangue, pelo sangue. E no meu espírito clamava assim. Sem revelação, sem restauração. E sem revelação, sem libertação. E eu não estou falando de revelação da palavra hoje. Eu estou falando da revelação do poder do sangue. Nós como igreja, como servos do Senhor, nós precisamos entender debaixo do que nós estamos. E outra coisa, nós precisamos entender no que nós estamos tomando para aplicar. Não são meras palavras quando eu falo assim, Senhor, eu aplico o teu sangue. Ei, se você tiver a revelação do poder, do que você está pegando na sua mão e aplicando em você. Quando você tem a revelação, você tem o que? A libertação. Quando você tem a revelação do poder do sangue, você tem a cura. Não é que o sangue não cura, é porque está faltando o que? Revelação. E o Senhor quer falar nesta manhã, para de tratar o sangue num ritual. Porque sangue não é ritual. O sangue, ele é vida e ele tem voz. E ele clama. Ele clama justiça, ele clama proteção, ele clama libertação. Ah, meu Deus, ele clama, o sangue clama. Ei, para que você está aplicando o sangue? Para ser curado? Ei, o sangue está clamando, está sendo curado agora no nome de Jesus. Você está clamando sangue para quê? Para proteção? Ei, se é proteção, está protegido. Acabou. Acabou. Meu Deus. Quando está debaixo do sangue, presta atenção. Eu vou falar algo aqui, Espírito Santo. Estava num momento de oração. E o Espírito Santo falou comigo, no início de tudo isso que está acontecendo. O Senhor falou, pega o suco de uva, consagra. Eu nunca fiz isso na minha vida. Pega o suco de uva e consagrei. Ele falou, agora levanta, de madrugada, 3 da manhã. E vai aplicar nas portas, apliquei. Aí ele falou assim, agora escreve o nome do seu marido, o seu nome, primeiro e último nome. E o nome dos seus filhos, eu escrevi. Ele falou assim, agora pega o suco e passa em cima. E eu falei, meu Deus, para que isso tudo? E foi. Eu obedeci, falei, não estou entendendo nada. Aí o Senhor no final falou assim, o que tiver debaixo do sangue não é tocado. Deixa eu dar uma notícia aqui, se você tirar do seu nome, vai ser tocado. Porque o que está debaixo do sangue é o teu nome. Eu pus o meu nome, do meu marido, minhas filhas, debaixo do sangue. Então eu creio, porque eu creio nessa palavra aqui, que é viva e poderosa. Não toca. Porque está debaixo do quê? O sangue, ele protege, justifica, mas ele clama. Ei, quando eu apliquei o sangue, não me interessa a situação, sabe que tem uma coisa aqui em cima de mim clamando, aqui não toca, aqui tem sangue, aqui tem proteção, aqui não pode. Ei, nessa casa ninguém toma, porque está debaixo do sangue. Pode tocar, tomar do lado, da esquerda e da direita, mas não vai tocar na minha, porque está debaixo do sangue. E eu só estou declarando e testemunhando isso, porque o Espírito Santo me mandou. Porque eu não sei você, se está precisando fazer isso, faça. Mas peça ao Espírito Santo, porque eu obedeci a voz dele. E eu creio que eu estou debaixo do sangue. Assim como a irmã Jaque estava falando. Ei, você tem que crer. E eu não estou crendo em palavras lançadas. Sabe no que eu estou crendo? Não é porque alguém falou do sangue. Eu estou crendo no sangue de Jesus. E se o sangue de Jesus, ele testifica na terra, ele testifica na terra. Se você está debaixo do sangue, a hora que você está passando, deixa eu te falar, sabe o que está passando com você? É o sangue. Sabe essa oração que a gente faz assim, Senhor, me torna invisível? Sabe como é que você está invisível na realidade? Não é que ele fez você sumir dos olhos, não. É o sangue. Porque quando olhar para você, não olha você, olha o sangue. Quando olhar para minha casa, não vai ver minha casa, vai ver o sangue. Ei,
isso nesta manhã. Ei, é poderoso demais, o sangue de Jesus é poderoso demais. A voz dele clama: ei, igreja, não temas, você tem o sangue de Jesus. Creia no sangue, esteja debaixo do sangue. Meu Deus. Ei, o sangue, pelo sangue, nós fomos justificados. Pelo sangue, nós fomos aproximados de Jesus. Pelo sangue, nós fomos purificados. Eu não vou ler os versículos só para eu ganhar um pouquinho de tempo. Ei, pelo sangue, nós tivemos a expiação e a propiciação. Ou seja, eu tive a culpa removida e eu tive a ira de Deus afastada da minha vida. Esse é o poder do sangue. Meu Deus. Esse é o poder do sangue de Jesus. Quem crê, verás a glória de Deus. Quem crê, vai ver o poder do sangue de Jesus. Quem crê, ei, a palavra diz: quem crê. Quem crê. Se você não crê, amém, busquem o Senhor, mas quem crê, quem crê vai estar debaixo do sangue. Ei, sabe essa culpa que vem para te acusar? Deixa eu te falar, muitos cristãos estão vivendo debaixo de culpa, por um dia ter errado, por um dia ter falhado. Ei, se você arrependeu e pediu o sangue de Jesus, acabou. Ele fez a propiciação, a expiação, ele remove. Ei, remover é o que? É tirar, arrancar. Não existe culpa mais, porque foi arrancada. Não permita que o inimigo coloque algo que o Senhor já tirou. Meu Deus, está no sangue de Jesus. O sangue de Jesus removeu a culpa. E sabe o que fez mais? Ele tornou Deus para nós. Estávamos longe e Ele nos aproximou. Sabe como é que nós fomos aproximados? Pelo sangue. Você não adianta você fazer o que você quiser fazer. O que te aproxima de Deus, o que vai aproximar seu filho de Deus, o que vai aproximar o seu colega de Deus, o que vai aproximar essa pessoa que está longe de Deus, sabe o que é? É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que aproxima. É o sangue de Jesus que traz para mais perto. Ei, é o sangue de Jesus. O sangue clama: pelo sangue eu fui limpa. Pelo sangue, ei, o sangue, ele ressuscita células mortas do meu corpo. Deixa eu te falar. Se tiver alguma área da sua vida espiritual que está morta, o sangue ressuscita. Está tudo no sangue de Jesus. Cadê o sangue? Cadê o sangue na sua casa? Cadê o sangue nas suas orações? Ei, cadê o sangue na sua fé? Ei, leia esse texto de 1 João capítulo 5, leia ele todo. O sangue está testificando, o sangue está testificando, o sangue está testificando. Toda vez que há uma acusação lá na corte celestial, sabe quem está clamando por você? É o sangue de Jesus. Mas se o sangue não estiver na sua vida, não estiver na sua casa, não estiver nos seus bens, não estiver na sua família, não estiver no seu ministério espiritual, o que o sangue vai clamar? Como vai haver alguém clamando? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus é perfeito. Meu Deus. O sangue de Jesus é sublime. Eu preciso ler esse versículo. Hebreus. Abra comigo. Hebreus 10. Ederedocei, aramassore, manassore, eremaixe, nerecanto. Capítulo 10, tem vários versículos, deixa eu ver qual que nós vamos ler. Vamos ler o 19. Vamos ler o 16, a partir do 16. Amém?
Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escrevereis. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades, para sempre. Portanto, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Ou seja, aonde o sangue já pagou o preço, não há mais nada que precisa ser pago, não precisa nenhuma oferta mais ser oferecida por nenhum pecado, porque já houve a remissão. Agora vai comigo no 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, mais forte, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo sacerdote sobre a sua casa. Aí vai, mas eu quero concentrar aqui, pelo sangue. Deixa eu falar algo. Sabe o que o sangue faz? O sangue é uma chave que abre caminho. Pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus derramado na cruz, por aquele sangue que foi derramado, se abriu o quê? Um novo e vivo. Sabe o que vai na sua frente quando você clama? O sangue de Jesus. Aconteceu uma situação e eu falei, Senhor, eu não tenho como fazer nada neste momento. Ele falou assim, clama o sangue, fala, sangue de Jesus, vem comigo. O sangue de Jesus vai abrindo o caminho, o sangue de Jesus vai liberando, o sangue de Jesus vai desembaraçando. Ei, quando eu cheguei eu não tive dificuldade nenhuma, de nada, absolutamente nada, porque o sangue, ele abre caminho, ele abre o que está fechado, ele desembaraça os nossos caminhos. E eu tenho aqui mais de 15 tópicos que nós poderíamos falar do sangue, mas eu estou falando daqueles que o Senhor colocou para ser nesta manhã falado, porque através do sangue de Jesus nós somos vitoriosos. Através do sangue de Jesus nós temos livre acesso ao trono, ao sobrenatural, à presença do Senhor. Nós temos o poder de estar ali. Ei, nós temos o caminho aberto por causa do sangue de Jesus. E nesta manhã eu quero orar com você, pedindo ao Senhor revelação. O sangue não é novo, o sangue vai ser sempre o mesmo, que é o sangue de Jesus, foi suficiente. Mas eu quero que você saia dessa manhã entendendo que assim como o sangue de Abel bateu na terra e clamou por uma justiça, e Deus foi e fez a justiça, o sangue de Jesus caiu na terra e está clamando por vida, por poder, por libertação, por autoridade, por cura. O sangue de Jesus está clamando por pecados perdoados. O sangue de Jesus está dizendo, eu perdoo o pecado. O sangue de Jesus está clamando. E nesta manhã nós precisamos entender, o sangue bastou de Jesus e acabou. Ele é o sumo sacerdote, o sacrifício perfeito, mas a revelação do sangue precisa ser nova. Nós não podemos viver debaixo de uma revelação velha. Nós temos que pedir revelação do Senhor. Senhor, qual é a revelação do sangue que eu ainda não tenho? Aonde eu ainda não entendi o poder do sangue? Como eu vivo debaixo desse sangue? Me revela como eu aplico o sangue, porque eu escuto, falo, aplica o sangue. Mas e aí, como é que eu vivo isso na vida real, na vida espiritual, na vida de hoje? Não fique somente em palavras, mas peça a revelação do que você está fazendo. Quando nós temos entendimento e fazemos com revelação, sabe o que acontece? Há fruto. Muitos fazem sem revelação e não acontece nada. E foi aí que o Senhor falou comigo, porque muitos tomam a Santa Ceia todos os meses e continuam sem vida. Muitos tomam a Santa Ceia e não tem vida nele. E se não morreu e não saiu da igreja, não abandonou Jesus. Mas no sangue, no pão não tem alimento, no sangue não tem vida. Então o sangue perdeu a vida? O sangue perdeu o poder? Não, o problema está na revelação. Toda vez que você clamar o sangue, aplicar o sangue, tomar o sangue, clama pela revelação.
Porque se você fizer tudo isso que eu falei por ritual, não tem fruto. E essa é a diferença. Mas se eu tomo todos os meses, ou quando eu entrego um jejum, a minha santa ceia, e eu pego aquele suco de uva e falo: Senhor, eu creio que tem vida aqui. Eu creio que a debilidade espiritual que eu estou sentindo nesse sangue, eu vou ser curada. Ei, aí você não precisa. Muita coisa vai ser evitada na sua vida. Ei, nós vamos ser uma igreja viva, poderosa e constante. Nós não podemos estar bem. Nossa, tem um ditado que a gente fala: pegando o anjo com a mão numa semana. Na outra, a pessoa está lá no poço, você tem que ir lá tirar ela do poço, e ela acabou de estar lá em cima. Por quê? Há uma debilidade espiritual nela. Ela precisa ter um encontro com o sangue, ela precisa ter um propósito com o sangue, ela precisa mergulhar no sangue, ela precisa pedir para Deus uma revelação do sangue. E é sobre isso, coloque sobre os seus pés, que nós vamos orar nessa manhã. O sangue não é novo e não é nosso, mas nós precisamos de uma nova revelação em como usarmos o sangue de Jesus na nossa vida. A palavra do Senhor diz em João que se beberdes do meu sangue e comerdes da minha carne, tereis a vida eterna. E a vida eterna não começa somente quando o Senhor tocar a trombeta e nós estarmos lá. A vida eterna já está, meu Deus. A vida eterna já está dentro de você. E o que você está fazendo aí parado? A vida eterna está movendo dentro de você. Porque se você come do pão e bebe do sangue, diz comigo: eu tenho a vida eterna. Você tem? Você tem vida eterna? Cadê a vida eterna na sua fé? Cadê a vida eterna na sua casa? Cadê a vida eterna no seu ministério? Cadê a vida eterna nas suas palavras? Você tem ela. Começa a aplicar. Tem vida. Vida é o que? Movimento, novidade. Ei, o sangue cria. Ei, meu Deus, ele cria coisas dentro de nós. O sangue de Jesus vai criar. O sangue de Jesus vai completar. O sangue de Jesus vai curar a anemia. Vai tirar toda a debilidade. Vai arrancar do estado que você está. Ei, é só pelo sangue de Jesus. Não é mais nada. Meu Deus, seria mais. Feche seus olhos. São três que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Sabe qual é o propósito? De que vocês andem na vida eterna, que vocês tenham a vida eterna, que vocês vejam o fruto da vida eterna, que vocês caminhem sobre isso. E eu não estou aqui dando uma palavra de positivismo, não. Eu não estou aqui, eu estou te dando a vida. A vida está no sangue. Se você está sentindo a atmosfera de depressão, a resposta está: clama o sangue de Jesus. Eu quero ver qualquer atmosfera de depressão permanecer debaixo quando o sangue chega, quando o sangue é aplicado. Ei, se você quer, venha ao altar neste momento, se conduza ao altar neste momento. Nós vamos orar porque nenhuma revelação nós chegamos no total dela. Nós precisamos de mais revelação do Senhor. Manchonere canto, neando etsene canto, eremasoia canto, eneisone canto, yanasone canto. Feche seus olhos. Ereneisone canto decais. Vem mais para frente para todos poderem se chegar. Feche os seus olhos, já vai começando a clamar pelo sangue. Porque tem feridas que o sangue vai estancar. Tem hemorragias que é o sangue de Jesus. E tem debilidades espirituais.
Você passou a vida inteira com aquilo, dizendo: eu não tenho isso, Senhor. Sabe aonde está? Está lá no sangue de Jesus. Começa a clamar: Senhor, eu quero do teu sangue. O Senhor Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E o sangue de Jesus está aqui. O sangue de Jesus está aqui. Ei, não tem como falar do sangue e o poder dele não se manifestar. Não tem como falar do sangue e o sangue não entrar. Não tem como não falar do sangue e não mover no Espírito. Ei, eu não quero mexer na carne não. Toda a carne agora eu estou amarrando. Toda a carne eu estou amarrando. Toda a alma eu estou aquietando agora no nome de Jesus. Eu estou ministrando ao seu Espírito agora. Ó Espírito, porque porque você está caído. Ei, agora hoje é tempo de levantar através do sangue de Jesus. Áreas da sua vida que você sente com debilidade. Ei, nós vamos aplicar o sangue de Jesus neste momento. Ei, receba agora. Eu quero orar com vocês no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu recebo, eu desejo uma revelação nova do teu sangue, do poder do sangue na minha vida, em nome de Jesus. Se você sente, faça essa oração comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo de muitas vezes falar do teu sangue, beber do teu sangue, dizer do teu sangue e não compreender o poder que há no teu sangue. Nos perdoa, Senhor Jesus, e agora aplica este sangue sobre a minha vida, sobre a minha vida. E agora você vai fazer um ato crendo no poder do sangue de Jesus. Ei, coloca a mão sobre a sua cabeça e nós vamos declarar: Senhor Jesus, eu aplico o teu sangue sobre a minha vida. Eu recebo a vida que há no teu sangue, no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Tudo que há debilidade em mim, o teu sangue vem de encontro. Tudo aquilo que eu não vejo, que há, Senhor, sangramento, o teu sangue agora estanca. No nome de Jesus, eu coloco a minha vida, a minha mente, a minha boca, as minhas palavras debaixo do sangue, em nome de Jesus. Agora você vai orar. Você vai orar e falar com o Senhor. Cada um fecha os seus olhos. Começa a falar com Ele. Começa a falar com Ele. Clama aí pelo sangue, porque o sangue de Jesus já foi derramado. E o sangue de Jesus, Ele quer clamar. Vai clamando aí agora pelo sangue. Aonde que o sangue está precisando entrar? Tem pessoas aqui que o sangue, ó, ele já está entrando e está estancando hemorragia. Está estancando hemorragia, viu? Está estancando hemorragia. Viu, Rosângela? Está estancando hemorragia. Toda perda o Senhor está repondo. É pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus. Creia que o sangue de Jesus, ele tem este poder de adentrar e transformar, de adentrar e curar, de adentrar e trazer vida, de adentrar e transformar a sua vida. Ei, se você quer sair daqui diferente, clama pelo sangue. Clama pelo sangue neste momento. Ei, deixa o sangue entrar. Deixa o sangue fazer o trabalho dele.
Ele cantou. Abre, Senhor. Abre agora, Senhor, entendimento. O entendimento, Senhor, da revelação do teu sangue. Arabaixo cotorobossone, andarabasi. E nele cantou. Espírito Santo, Espírito da verdade, tu que convences, é tu que convence, é tu que traz a revelação. Que poder é esse que está neste sangue, Senhor? Se revela, Senhor, se revela a nós. Começa a sentir. Começa a sentir aí no seu corpo. O Senhor está destravando você através do sangue de Jesus. Pelo teu sangue, Senhor, pelo teu sangue. É pelo teu sangue, é pelo teu sangue. Se tem alguém aqui com uma enfermidade no seu corpo, eu gostaria que você colocasse as mãos nessa enfermidade. Onde você estiver, coloca a mão sobre essa enfermidade. E você vai dizer comigo: eu estou aplicando o sangue de Jesus. Ei, eu creio que este sangue vai entrar e vai arrancar, vai tirar e vai completar tudo aquilo que precisa neste momento. Agora você vai dar uma ordem aí, ó. Fala assim: dor de cabeça, em nome de Jesus. O que for que você estiver sentindo, se for dor de cabeça, estresse, ei, anemia, o que for, você fala assim: ó, eu estou aplicando o sangue de Jesus agora. 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 Ó o sangue entrando, ó o sangue entrando. E está tirando agora, e está agora substituindo células. Isso, vai, está entrando, está entrando, está entrando. O sangue está entrando. Ele está entrando, ele está completando, ele está curando, ele está libertando, ele está arrancando, ele está movendo. Ele é mais em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, a tua igreja, os teus filhos estão debaixo do sangue. Nós estamos debaixo do sangue. O sangue, Senhor, de proteção. Mas é o sangue que clama, o sangue que justifica, o sangue que purifica. Não tem nenhuma necessidade nossa e dos teus filhos, Senhor, que o teu sangue não possa intervir, meu Pai. Então nós declaramos nesta manhã que nós saímos daqui mais uma vez, debaixo do sangue de Jesus. Debaixo do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Queria também abrir aqui o meio. Esse sangue que nós clamamos, esse sangue que nós falamos, foi um sangue derramado na cruz. Um sacrifício que o Senhor fez por mim e por você, fez pela humanidade. Que a palavra do Senhor diz que Ele quer que todos se salvem e nenhum se perca. Então nesta manhã eu não sei se aqui tem alguém que queira aceitar a esse Jesus que derramou esse sangue. Deixa eu falar algo. Todas as religiões, todas, elas pedem algo. Para você ter isso deste Deus, você precisa oferecer. Para ter isso, você tem que entregar o sangue. Mas deixa eu te falar, a religião do Senhor Jesus é a única que entregou o sangue. Ele é o único Deus que não existe
exige sacrifício, Ele entregou o sacrifício por você. Então, se você está aqui nessa manhã e você deseja aceitar esse Jesus, que fez esse sacrifício por você na cruz, para que você tivesse vida, você vem até ao meio. E se você quer renovar a sua aliança nessa manhã com Jesus, estava afastado, mas você quer voltar a ter essa vida debaixo do sangue, você pode vir também até o meio, em nome do Senhor Jesus. Se tem alguém, nós vamos orar nessa manhã. Que em nome do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor venha ser glorificado, para que o nome do Senhor venha ser bendito, porque o preço foi alto, mas não foi a nós que Ele pediu ao Filho, a Jesus, que tinha condições de entregar. Amém? Se não tem ninguém, nós vamos orar e entregar o culto ao Senhor. Amém? Vou mais que a neve, vou mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvo que a neve ser. Amados, nós vamos agradecer a Deus pelo sangue. Toda vez que a gente se refere ao sangue de Jesus, a gente está falando da morte de Jesus na cruz. Não é qualquer sangue, é o sangue que o Senhor derramou na cruz. Foi isso que foi pregado nessa manhã, absolutamente apenas sobre o sangue de Jesus. Ele é tudo isso que foi falado e muito mais que não deu tempo de falar. Eu comecei a ter uma revelação nova do sangue de Jesus há uns anos atrás, quando eu comecei a aplicar o sangue de Jesus nas minhas feridas, nos meus problemas. O sangue de Jesus realmente cura você. Você precisa crer nele, não é? Ele limpa qualquer sujeira, ele limpa qualquer alma. Não tem alma indigna que o sangue não possa curar. Às vezes as pessoas dizem assim: para mim não tem mais jeito, Deus, eu sou pecador demais, por que Deus vai... Não, o sangue de Jesus, ele foi derramado por todos os homens, por todos os que cometeram todo tipo de pecados terríveis. O sangue é capaz de limpar. Não é uma religião, não é um pastor, é o sangue santo de Jesus, que é um sangue sem pecado. Nós vamos para casa debaixo desse sangue. Estenda as mãos. Pai, obrigado pela palavra, pela bênção, pela cura do sangue.